Imagine caminhar às margens de um lago amazônico há milhões de anos. A água parece calma, os sons da vida selvagem ecoam ao redor, mas algo se move silenciosamente abaixo da superfície. De repente, uma criatura colossal com mandíbulas maiores que um ser humano inteiro surge da água. Num único golpe, ossos são esmagados com a força de 7 toneladas. Esse não é um mito, nem uma lenda. É a história real do maior crocodiliano que já habitou a Terra, um monstro de mais de 12 metros que transformava os rios da Amazônia pré-histórica em campos de caça mortais. As evidências de sua existência surgem nos depósitos fósseis do Acre, onde paleontólogos encontraram crânios de até 1,50 m e mandíbulas tão robustas que pareciam feitas para triturar qualquer presa. Estudos modernos estimam que sua mordida atingia 69.000 newtons, o equivalente a 7 toneladas de pressão. Para comparação, o leão africano chega a 4.000 e o tubarão branco a 18.000. Nenhum predador atual chegava perto do colosso amazônico. Esse crânio encontrado pertence ao Purosaurus brasiliensis, um crocodiliano gigantesco que viveu durante o Mioceno, há cerca de 8 milhões de anos. Estimativas indicam que ele ultrapassava 12 metros de comprimento e pesava mais de 8 toneladas. Um verdadeiro titã de água doce, senhor absoluto de um ecossistema que, por sorte, já não existe mais. A floresta densa que hoje cobre a Amazônia não existia. Em vez dela, o que dominava a paisagem era o chamado Sistema Pebas, uma imensa rede de lagos, rios entrelaçados e áreas pantanosas que se estendia por 4 países: Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. Esse ambiente era instável, mas extraordinariamente rico em nutrientes. Peixes gigantes nadavam em cardumes, tartarugas colossais como a Stupendemis vagavam nas águas, e diferentes espécies de crocodilianos exploravam nichos variados. Era um mundo exuberante, mas também perigoso, onde cada lago podia esconder predadores do tamanho de um ônibus. Para o Purosaurus, esse cenário era um paraíso. Com abundância de alimento e espaço para caçar, ele pôde alcançar dimensões jamais vistas em crocodilianos de água doce. O Purosaurus não era apenas grande, ele era letal. Seu corpo massivo, musculoso e adaptado para emboscadas aquáticas tornava-o praticamente invencível em seu ambiente. Ele podia permanecer imóvel por longos períodos, camuflado entre troncos e vegetação aquática, até que uma presa se aproximasse. Quando atacava, a velocidade era surpreendente para um animal de seu tamanho. Sua mandíbula, movida por uma musculatura colossal, fechava-se com força devastadora. Uma mordida era suficiente para partir o casco de uma tartaruga gigante ou dilacerar um mamífero que tivesse a má sorte de se aventurar perto da água. Esse poder o colocava acima de todos os outros predadores do sistema Pebas. Nenhum animal terrestre ousava desafiar o rei dos lagos amazônicos. O mais impressionante é que o Purosaurus dividia espaço com outros crocodilianos igualmente notáveis. O Mioceno amazônico foi o auge da diversidade desse grupo de répteis. Mourasucus, o chamado jacaré bico de pato, alcançava 12 metros, mas seu focinho largo e achatado era usado para filtrar peixes e pequenos animais aquáticos. Apesar do tamanho, não era um caçador de emboscada, mas sim um filtrador semelhante aos flamingos modernos. Griposuchus, um gavial pré-histórico de até 10 metros, especializado em capturar peixes com rapidez em águas abertas. Espécies menores, adaptadas a nichos mais específicos, completavam o mosaico ecológico. Cada um desses répteis ocupava um papel único. Essa divisão permitia que tantas espécies coexistissem sem competição direta. Era um equilíbrio delicado mas eficiente, que fez da Amazônia do Mioceno um dos ecossistemas mais singulares da história. Mas nem mesmo o Purosaurus, com toda sua força, pôde resistir às mudanças do planeta. Por volta de 6 milhões de anos atrás, o sistema Pebas entrou em colapso. Mudanças geológicas drásticas começaram, dando origem ao rio Amazonas moderno. A transformação da paisagem foi brutal. Os lagos colossais desapareceram, a diversidade de peixes e presas despencou, e o espaço para gigantes aquáticos se reduziu drasticamente. O que antes era um paraíso de abundância tornou-se um ambiente dinâmico e restrito, onde apenas espécies menores e mais adaptáveis tinham chance de sobreviver.
Um predador de mais de 12 metros, que dependia de fartura constante, simplesmente não conseguiu se adaptar. E assim, o Purosaurus desapareceu da face da Terra, deixando apenas ossos fossilizados como testemunhas de sua existência. Para entendermos a grandiosidade do Purosaurus, basta compará-lo a outros predadores famosos, como o Tiranossauro Rex. Estimativas sugerem uma mordida entre 35.000 e 57.000 newtons, ainda abaixo dos 69.000 do Purosaurus. O tubarão Megalodon, talvez o único que realmente rivalizava, com uma mordida estimada em mais de 100.000 newtons, mas em ambiente marinho. Crocodilo de água salgada, força de mordida de cerca de 16.000 newtons, apenas uma fração do poder do gigante amazônico. Isso coloca o Purosaurus no topo da lista dos predadores terrestres mais poderosos já conhecidos, um título impressionante para um animal que viveu em águas doces. Embora não possamos observar o Purosaurus vivo, os fósseis e comparações com crocodilianos modernos permitem algumas hipóteses sobre seu comportamento. É provável que fosse um predador de emboscada, utilizando a água como camuflagem para surpreender presas. Sua dieta deveria incluir tartarugas gigantes, grandes peixes e possivelmente até mamíferos terrestres que se aventuravam na beira dos lagos. Com tamanho tão colossal, é possível que tivesse territórios enormes, defendendo áreas ricas em alimento contra outros indivíduos. Conflitos entre purossauros deviam ser raros, mas quando aconteciam, provavelmente eram brutais. Apesar de sua extinção, o Purosaurus deixou um legado profundo para a ciência. Ele representa o ápice da evolução dos caimanídeos sul-americanos, grupo que hoje inclui jacarés bem menores, mas ainda descendentes distantes desse titã. A história do Purosaurus é também uma metáfora para a fragilidade da vida na Terra. Mesmo os predadores mais poderosos não estão imunes às mudanças ambientais. Força bruta e tamanho colossal não garantem sobrevivência diante de transformações climáticas e geológicas. O sistema Pebas desapareceu, e com ele se foi o Purosaurus. Hoje, o mundo enfrenta mudanças igualmente intensas, mas desta vez aceleradas pela ação humana. A lição é clara: quando o ambiente muda, nem os gigantes resistem. O Purosaurus brasiliensis foi mais do que um crocodiliano gigante. Com sua mordida esmagadora, proporções incomparáveis e domínio absoluto, o Purosaurus representa o auge da evolução de seu grupo. Mas sua extinção nos lembra que a natureza é regida por ciclos. O que hoje parece eterno pode desaparecer amanhã. Um titã desaparecido, mas nunca esquecido. Um monstro dos rios que, mesmo extinto, continua a inspirar respeito e admiração. O Purosaurus brasiliensis permanece, para sempre, como um dos predadores mais mortais que já habitaram a Terra.